Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos lá dar continuidade aí à nossa matéria. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a ginástica laboral e nas aulas daqui para frente a gente vai tomar conhecimento de alguns tipos de ginástica. A de hoje será a ginástica artística, também conhecida aqui no Brasil como ginástica olímpica, né? São dos dois nomes abordados. Essa ginástica teve origem, né, início na Grécia Antiga e com o passar do tempo teve a sua evolução e o seu crescimento, né? O que seria a ginástica? Ela é a evolução de exercícios físicos que o atleta disputa a nível de competição, todos os atletas fazem a nível para competir, né? E ela precisa o quê? Ela precisa englobar três itens importantes para o atleta ser completo, né? Nessa ginástica artística olímpica, que é a força, agilidade e elasticidade, tá? Então são os três itens aí importantes para o atleta se tornar realmente um atleta de ginástica artística ou olímpica. Professora, ela pode ser disputada tanto para homens quanto para mulheres? Sim, só que cada mulheres têm as suas especificações, as suas provas, né, ou modalidades, e os homens também. Então, para vocês tomarem um pouquinho de conhecimento, vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre as modalidades, as provas da ginástica artística para homens. Né? O homem faz a disputa da barra fixa, né, que é aquela barra presa, fixa realmente no meio. Depois da aula, né, quando passar, eu vou mandar para vocês as imagens para vocês terem um pouquinho de noção, porque eu falando assim não vai ficar tão prático para que vocês possam ter noção, né? Então eu vou estar enviando fotos para vocês terem noção do que é cada prova dessa, cada modalidade. Então tem a barra fixa, as barras paralelas, né, que são uma barra ao lado da outra, o cavalo com alça, né, que é aquela base onde o atleta segura nas duas alças para fazer as acrobacias, o salto sobre a mesa, né, que é o que o atleta vem correndo, faz o salto e cai no solo, as argolas também são talvez mais conhecidas por alguns, por ser mais fácil, né, de gravar, e o solo, o homem também faz o exercício no solo. Sendo que quando o homem vai fazer o exercício no solo, que ele é sozinho, né, no caso, faz aquele exercício no solo, não tem música, só no das mulheres que tem o fundo musical. Então, falei para vocês as modalidades que os homens praticam, que é barra fixa, barra paralela, cavalo com alça, salto sobre a mesa, argola e solo. Né? São as provas ou modalidades, como são chamadas, da ginástica artística. As mulheres, elas disputam o solo, no caso, que é o mais tradicional entre as mulheres, e com fundo musical, com música, tá? O salto sobre a mesa também é uma disputa feminina. As paralelas assimétricas, que no caso já são uma paralela um pouco mais abaixo e uma um pouquinho mais acima, né? Que elas fazem o salto de uma barra para outra, de uma paralela para outra, e a trave de equilíbrio, que é aquela trave única, né, uma base única, que elas fazem os saltos ali sobre aquela base. Então, essas são as provas masculinas e as provas femininas. As femininas, só para a gente dar uma recapitulada, solo com música, lembrando que o solo masculino não tem música, tá? Salto sobre a mesa, né, o feminino, paralelas assimétricas e trave de equilíbrio. Então, como eu falei, com as imagens que eu vou postar depois da aula, vocês vão ter melhor noção. Falando assim, fica um pouco disperso, porque vocês talvez nunca tenham visto que provas são essas, que modalidades são essas. Então, eu vou estar enviando as imagens para ficar mais fácil para vocês. Né? A cada 2 anos existem campeonatos mundiais de ginástica artística, né? Ou artística olímpica, como vocês acharem melhor, mas aqui a gente usa muito no Brasil ginástica olímpica também. Então tem o mesmo nome, tá? Artística ou olímpica. A cada 2 anos, como eu falei, existem campeonatos mundiais e também tem as disputas nas Olimpíadas, né? Que são mais conhecidas, é quando a gente costuma ter acesso a essa modalidade de ginástica, quando a gente vê, né, que
não é um esporte que tem facilidade de você ter acesso, de você ver transmissão, só nesse período mesmo, no campeonato e nas Olimpíadas. Então, muitos de vocês podem nunca terem visto, né, nenhum desse tipo de competição, porque não é realmente um esporte muito tradicional, muito praticado. Então, ele realmente entra em destaque nas Olimpíadas. E o Brasil, né, tem um grande destaque em relação a essa competição, a essa ginástica olímpica. Em Sydney, em 2000, o Brasil pela primeira vez levou 2 ginastas a uma competição, né? Foi um caso realmente histórico nas Olimpíadas de Sydney de 2000. Daniela Hipólito, também muito conhecida, né, como uma ginasta brasileira. Em 2001, ela teve no campeonato mundial também e entrou para a história para levar a primeira medalha de prata, tá? A Daiane dos Santos também, em 2003, ela entrou para a história com a medalha de ouro, né, que foi realmente muito falada. Muitas pessoas podem conhecer a Daiane dos Santos porque realmente ela marcou a história por ser a primeira mulher a conquistar, a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro na modalidade da ginástica, né? Da ginástica artística. Também tem o Diego Hipólito, já entrou para a história na Austrália em 2005. E logo em seguida também a Jade Barbosa, que conquistou a medalha de bronze em 2007. Então, são os destaques do Brasil aí na ginástica artística, para vocês terem um pouquinho de conhecimento. A Daiane dos Santos, ela fez pela primeira vez no solo o conhecido como duplo twist escarpado. Ficou bem famoso na época, não sei se muitos de vocês tenham escutado. Ela realizou esse movimento, que é o duplo twist escarpado, e que pela primeira vez foi realizado no solo por ela, e ele foi batizado esse movimento como Dos Santos, né? Porque o sobrenome dela é Daiane dos Santos, então ele teve essa homenagem a essa atleta brasileira. Então, eu falei o nome de alguns atletas de destaque, né? Como eu falei, a Daniela Hipólito, a Jade Barbosa, a Daiane dos Santos e o Diego Hipólito. São esses atletas brasileiros aí que se destacaram nessas competições, marcando uma história mesmo no mundo da ginástica brasileira, tá? Então, gente, como eu falei, eu vou deixar aí as imagens para vocês poderem ter um pouquinho mais de noção quais são essas provas, né? Para vocês terem conhecimento. E vou estar deixando também as atividades, tá? Na nossa próxima aula a gente vai estar dando continuidade a um outro tipo de ginástica para vocês, ao longo desse bimestre, aí, conhecendo um pouquinho, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.